Marcos capítulo de número 4, versículo de número 36 em diante. Diz assim o texto: deixando a multidão, eles o levaram no barco. Eles levaram aonde, irmão? Assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. O que era aí, irmão, que levantou? Um forte vendaval, não era só um vendaval. Se fosse nos dias de hoje, era ciclone, furacão, o Katrina, e aí vai dando os nomes, né? Porque não era um vendaval comum, era um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. O que Jesus estava fazendo, irmão? Olha o 38 aí, 38 é legal. Jesus estava onde? Na popa. O que é a popa, irmão? É a parte da frente ou a parte de trás do navio? Não sabe, irmã? Vou explicar. A popa é a parte de trás. Sabe aquela história de vento em popa? O vento ia na popa do navio, ou seja, empurrava o barco para frente, certo? Então, se é vento em popa, você está indo para frente. O vento está batendo aqui na parte de trás e está levando, né? Bate na vela aqui e vai levando. Então, a popa era a parte de trás do navio. Jesus estava lá na popa dormindo. Sobre coisa boa, não é, irmão? Dormir, maravilha. Quem sabe o que é isso? Diga amém. Olha aí. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu-o e disse aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor nos dê graça e nos instrua sobre a sua palavra. Só quem concorda diga amém. Aleluia. Queridos, esse texto começamos lendo falando que eles levaram Jesus aonde? No barco. Diga barco. Eles levaram Jesus aonde? Quem aqui é cristão há mais de 10 anos? Levanta a mão. Quem aqui já cantou? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minhas mãos. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Tá vendo? Aleluia, hein? Vocês aí não cantam mais, né? Tem que ensinar as crianças. Mas é uma benção. Aí, o que acontece? A gente ouvia muito falar que Jesus está no... E aí eu quero te perguntar, irmão, Jesus está no seu barco? Porque perceba que eles levaram Jesus, eles colocaram Jesus no barco, e a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: Jesus está no barco da nossa vida? Quando é que eu sei que Jesus está no barco da minha vida? Quando eu não tenho problemas. Quando é que eu sei que Jesus está no barco da minha vida? Quando eu não tenho dificuldades. A gente aprendeu que se Jesus estiver no barco, tudo vai, e vai mesmo, sim ou não? Mas por que então vem a tempestade? Porque diz que mesmo Jesus no barco, o versículo 37 diz que se levantou um forte vendaval. Infelizmente, algumas pessoas nos instruíram dizendo assim: olha, quando Jesus estiver no seu barco, nada vai dar errado, você não terá mais problemas. Se Jesus estiver no barco da tua vida, fique tranquilo, a sua família vai ser aquela família do comercial da margarina. Você vai viver só na praia, você vai estar só descobrindo novos pontos turísticos, você vai só viajar, vai ser assim, sim ou não? Quem tem uma vida dessa?
Olha lá, hein? Eu acho que eu conheço esse glória a Deus aí. A irmã está na bênção. Depois você põe a mão sobre a minha cabeça assim, irmã. Me abençoa. A gente vai dizendo que vai dar tudo certo, que vai ser tudo um mar de rosas. Essa expressão é estranha, né? Você já imaginou um mar de rosas? Quem já foi na praia em época de carnaval ou final de ano, que tem a estátua de Iemanjá? Quem já foi na praia? E o que tem lá? É bom o mar de rosas? Rapaz, dá um trabalho de nada, danado, né? Então, mas a gente fala que vai dar tudo certo, a gente fala que as coisas vão ser todas, vai dar tudo certo. Quem estava no barco com eles? E o que se levantou? Olha para quem está do teu lado e fala: não importa o que se levante, o que importa é quem está contigo. Não importa a adversidade, importa é quem você chamou para entrar no teu barco. Talvez você está falando, mas é impossível alguém viver isso, é impossível alguém passar por esse forte vendaval. Eu quero dizer, depende de quem está no teu barco. Depende de quem você chamou para fazer parte, para construir a história com você. Depende de quem você chamou para entrar com você nessa jornada. Perceba, Jesus nos chama e fala: nós vamos atravessar, mas quem colocou ele no barco foi Jesus. E eu quero dizer, se você não colocou Jesus no barco da tua vida, essa manhã, hoje é o momento, é imediatamente, você tem que dizer: eu quero Jesus no meu barco. O forte vendaval fez algo muito ruim para uma embarcação, que fez com que as ondas se levantassem e o barco fosse se enchendo de água. Água fora do barco, tudo certo. Água dentro do barco, vai afundar. O que não foi criado para estar dentro do barco, irmão, não põe dentro. Não deixa entrar. Porque senão vai afundar. A preocupação deles era a seguinte: a água é para ficar fora, não é para ficar dentro. E se está enchendo de água, vai afundar. E se você deixar entrar no barco da tua vida coisas que não eram para entrar, mais cedo ou mais tarde, vai afundar. Se você deixar entrar coisas no barco da tua vida, que não era para estar com você, junto nessa caminhada, que não fazem parte, não foi construído para isso, não foi estruturado para isso, não foi projetado para isso, sabe o que vai acontecer? Uma hora afunda. A gente acha que um pouquinho de água que entra não tem problema. A gente acha que um pouco de água que entra não tem problema. A gente acha que um pouco de instrução errada não tem problema. A gente acha que um pouco de más companhias não tem problema. A gente acha que um pouquinho só de coisas diferentes daquilo que nós fomos feitos para receber, podemos receber todas as outras coisas. Parece que a Bíblia não nos ensinou que as más companhias corrompem os bons costumes. E a gente vai falando um pouquinho, não pega nada não, é só um pouquinho, é só uma dosezinha, é só uma ficadinha, é só uma olhadinha, é só um dinheirinho, é só uma coisinha. Não, irmão! Eu tive um professor na faculdade que ele sempre falava assim: ou está certo ou está errado, não existe meio certo. Então a gente fazia aqueles cálculos, fazia aquele planejamento e chegava e entregava para ele, e até um ponto você fez certo. Mas se você errou ali numa continha, ali no meio, o final estava o quê? Então ele falava: como é que está meio certo? Está errado. Ah, mas é só um errinho, foi só uma vírgula. Irmão, se no final está errado, tudo está errado. Tem alguém aqui?
Jesus estava na popa. E o que ele estava fazendo? Deixa eu começar a pregar para vocês. Jesus estava na popa e estava fazendo o quê? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo no meio do vendaval? Por que Jesus estava tranquilo quando todo mundo estava desesperado? Por que ele não foi abalado pela situação que estava vivendo? Que era uma situação drástica, sim ou não? Quem já passou por um vendaval aqui? Alguém? Bastante gente, meu Deus. O irmão até fez assim, eu falei, eita, tem vendaval aí. E quando a gente passa por vendaval, não adianta, a nossa natureza faz com que a gente queira desesperar. Mas Jesus estava lá, ó, dormindo, tranquilo. Por que Jesus estava assim? Porque ele conhecia o seu propósito, ele conhecia o plano de Deus para a vida dele. Ele sabia que o plano não era morrer afogado, o plano não era ter um naufrágio, o plano dele era passar pela cruz para trazer salvação para mim e para você. Então tem coisas que você está passando na vida e você sabe que isso é apenas um processo, isso é apenas algo da vida, isso não foi você que gerou, isso não foi você que causou. Não fica procurando pelo em ovo, não fica procurando maldição, não fica procurando o culpado da situação. Não, quem trouxe aquele vento, quem trouxe aquela tempestade, quem trouxe aquele forte vendaval, eu não sei, veio, aconteceu, e Jesus estava tranquilo, porque ele sabia o propósito que o Pai tem para mim é outro, e se eu vou cumprir o propósito do Pai, eu não vou padecer no meio dessa tempestade. Se você tem um propósito de Deus, essa tempestade não vai te matar, não vai roubar a tua alegria, não vai tirar a tua paz. Ei, pode continuar firme naquilo que Deus estabeleceu para você, pode continuar firme no caminho que Deus estabeleceu para a tua vida. Essa tempestade não vai roubar a tua alegria, não vai te tirar do propósito. Descansa em Deus. Aleluia, aleluia. Todos preocupados e vão lá despertar Jesus. E a pergunta deles é muito séria, porque ela diz assim, ó: mestre, não te importas que morramos? Agora eles chegam para Jesus, que os chamou para serem os seus discípulos, que estava instruindo-os, que estava ensinando-os, que estava mudando toda a história de vida deles, e agora diz para ele que ele não se importa com eles. Parece uma afronta para aquele que nos ama incondicionalmente. Quem não se importa é porque não ama. E Jesus é a manifestação do amor de Deus aqui na terra. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então Jesus é a manifestação do amor de Deus aqui, né? E aí quando a pessoa diz, o senhor não se importa comigo, você não está importando que eu estou morrendo, o que está acontecendo? Está faltando o quê? Amor. Se está faltando amor, o propósito de Jesus não estava sendo cumprido. Seu desespero, irmão, não pode tirar as convicções do teu coração. Teu desespero não pode roubar as certezas do que Deus já estabeleceu como plano e projeto para você. Se Ele diz que você vai chegar no final, eu só vou dizer uma coisa: continua, porque você vai chegar no final. Ah, mas eu não sei, porque o vendaval está muito grande, pastor. O vendaval que está se levantando, olha, eu já procurei a causa, já procurei o problema, já procurei se foi maldição, se foi trabalho feito, se foi macumbaria, se foi bruxaria, se foi a ira que foi. Não, meu irmão, o que eu quero te dizer é que o Senhor nosso Deus, se estiver no nosso barco, não tem problema, não tem distração, não tem palavra que vai roubar a certeza. Ele vai te levar até o final, Ele te conduz, Ele segura nas tuas mãos, Ele te fortalece.
O desespero faz com que eles falem com Jesus como se Jesus não se preocupasse com o sofrimento deles. E aqui eu vou fazer uma pergunta: quem nunca fez isso? Quem nunca de nós? Senhor, o Senhor não está vendo? Outros, né? Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, só me desamparou, só pode. Quem nunca? Mas graças a Deus, que o Senhor não é movido pelas nossas emoções, que o Senhor não é movido muitas vezes pelas palavras que lançamos de forma errônea, mas Ele é movido pelo seu propósito, e o propósito dele era continuar. E eu quero dizer, talvez você está falando, eu já fiz muitas orações erradas, eu já confrontei Deus, eu já disse por que, Senhor, eu já disse, Senhor, eu não aceito essa situação, eu repreendo Jesus por essa situação, mas eu quero te dizer, está na hora de você levantar as mãos e falar: Senhor, eu me submeto a tua vontade, Senhor, eu me submeto ao teu plano. Senhor, se o Senhor está no meu barco, eu posso acreditar que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir grandes ondas, que eu sei, eu vou chegar do outro lado. O Senhor me deu uma missão, eu vou cumprir essa missão. O Senhor me deu um plano, eu vou concretizar esse plano, eu vou concluir essa história, eu vou chegar até o fim dessa linha. Aleluia. Jesus se desperta, versículo 39, e ele tem uma ação poderosa, porque ele repreende o vento e dá ordem ao mar. Ele repreende o vento e dá ordem ao... O que diz lá no versículo de número 37? Levantou-se um forte vendaval, um forte vento, e as ondas se lançaram sobre o barco. O desespero deles era porque estava entrando o que no barco? Água. Então o desespero deles era pelas ondas grandes, que estava fazendo com que as águas entravam no barco. Mas quando Jesus acorda, o que ele faz? Ele repreende o... Por que ele repreendeu o vento? Ele não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento. Você pode colocar aí, querido, o versículo 39 para mim, por favor? Marcos 4, 39. Põe aí, só para ficar claro para vocês. 39. Aí, ele se levantou e repreendeu o... O que ele repreendeu, irmão? E disse ao... Versículo 37 diz que um forte vento fez com que as ondas ficassem. Então qual que era a causa de ondas grandes? Então Jesus vai e repreende o vento, porque ele vai na raiz do problema. Sabe qual é o nosso problema? A gente querer resolver a causa e não a raiz do problema, a origem do problema. O que está originando esse problema, irmão? O que está trazendo problema para você, que você está ficando sem paz? Está na hora de você atingir a raiz do problema, está na hora de você chegar na origem do problema e dizer: é aqui que eu tenho que agir. Para de agir na consequência, para de agir nos reflexos, para de agir sobre os efeitos. Quantos de nós não repreendemos as pessoas, em vez de repreender a ação maligna que age através delas? Nos levantamos contra pessoas, quando na verdade há uma potestade agindo. Nos levantamos contra
políticos, pessoas dizendo: olha, esse aí não presta, aquele lá não, irmão. Nós precisamos repreender o espírito de corrupção que quer atingir o nosso país. Nós precisamos orar para que o nosso país seja uma bênção. Nós precisamos repreender potestades e dominadores que querem se manifestar na nossa nação. Porque muitos dos crentes não sabem, mas eles sabem que desse país tem uma voz profética saindo para o mundo, tem um avivamento saindo de nós e chegando no mundo. E sabe o que acontece? Você, irmão, às vezes não nota, mas isso que você está recebendo hoje, profundidade de palavra, dons espirituais, unção do Espírito Santo de Deus, capacidade em Deus. Muitos cristãos hoje ocupando lugar de destaque, sabe o que é isso? É Deus falando: eu estou dando a vocês estratégias poderosas para ser vocês o celeiro do mundo. Só que o diabo sabe disso, então o que ele faz? Ele usa pessoas para roubar a tua paz, ele usa situações, e às vezes você está se levantando contra o teu chefe, contra aquele colega de trabalho, contra o seu cunhado, quando na verdade é hora de você levantar a mão e dizer: na minha casa não, Satanás, na minha família não, potestade, dominador, o nome que você quer dar para essa ação maligna, mas você vai repreender a causa e não o efeito. Quando ele repreendeu o vento, ele disse: mar, pode se acalmar, porque o vento já está repreendido. Repreende a causa, que o efeito não vai te afligir. Aleluia! Repita comigo: eu vou repreender a causa e o efeito vai passar. Ah, mas essa dor é tão grande porque eles estão falando. Não, irmão, repreende a causa e o efeito. Mas olha que sério isso. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não têm fé? Essa pergunta, ela vai nos confrontando. Jesus, ele diz: olha, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé. Então o medo e a falta de fé, eles caminham. Para que Satanás vença a sua vida, ele vai te colocar medo, porque se ele te colocar medo, você não acredita. Ele vai te colocar as suas dúvidas, porque se você tiver dúvida, o medo chega e se estabelece. O medo sempre vai anular a nossa fé. Se o medo se estabelecer, a fé fica nula. A fé vai tendendo a zero. Está na hora da gente entender que o amor do Senhor lança fora todo medo. E se Jesus está no nosso barco, irmão, se Jesus está no nosso barco, o amor está no nosso barco. E se o amor está no nosso barco, o amor lança fora todo medo. Se ele lançou fora o medo, a fé vai se estabelecer. Olha para quem está do teu lado e fala: se Jesus está aí, o medo saiu. Pode agir por fé. Aleluia! Quem vai agir por fé? Mas o problema é a segunda pergunta. Ainda não tendes fé? Essa palavra faz a gente pensar um pouco. O que Jesus esperava deles? O que Jesus esperava deles? Jesus imaginava que pelo tempo que eles tinham passado com Jesus, pelas histórias que eles já tinham vivido com Jesus, já era para eles ter fé suficiente para vencer situações como essa. O tempo que eles passaram, os ensinamentos que eles receberam, já deveria ser suficientes para vencer situações como essa. Então Jesus diz para eles: olha, vocês não têm fé.
um posicionamento de vencer as situações, as tempestades. Vai falando para nós sobre maturidade. O que uma criança faz? Se vê uma situação de medo, de pavor, uma situação que traz medo para ela, dependendo da idade da criança, corre atrás do pai, corre atrás da mãe, porque se sente seguro lá. Mas um homem, uma mulher maduros, com uma maturidade, uma idade já avançada, quando vê uma situação de perigo, o que eles fazem? Muitas vezes não tem mais nem o pai nem a mãe para correr atrás. Se for uma perereca, tem alguns irmãos que correm. Se for uma barata, tem umas irmãs que sobem em cima da cadeira, mas elas esquecem que a barata é voadora. Mas em uma situação de medo, a gente vai procurar quem pode nos proteger. Só que uma pessoa madura tem que resolver, sim ou não? E o que Jesus está falando para eles é o seguinte: já era para vocês estarem resolvendo essas tempestades, e vocês estão padecendo na tempestade. Vou repetir de novo: já era para vocês estar resolvendo tempestades, mas vocês estão padecendo nas tempestades. Vocês ainda não têm fé, vocês ainda não se desenvolveram, vocês ainda não amadureceram. Então como que eu demonstro a minha fé, ou melhor, a minha maturidade, pastor? Como que eu demonstro o meu crescimento em Deus? Com o meu comportamento mediante as tempestades. É no dia difícil que você mostra se você cresceu ou não. É na hora que você tem que tomar uma decisão que você mostra se você melhorou ou não. É na hora de você enfrentar o problema que você mostra se você se desenvolveu ou não. Não, agora eu fiz um curso e agora eu não me explodo mais, porque agora eu li o livro, agora eu olho para o horizonte, agora eu valorizo o sol, eu respiro ar puro, é muito bom, eu estou tranquilo. Quero ver no dia que o bicho pegar, quero ver na hora que a sua mulher começar a falar. Eu quero ver quando se levantarem contra você lá no trabalho. Eu quero ver quando te desrespeitarem, te afrontarem. Aí eu quero ver. Se você permanecer assim, aí você amadureceu, aí você melhorou. O que Jesus estava falando? É nesse tempo, é no meio das tempestades que você mostra se você cresceu ou não. Estão aqui pessoas hoje que, se ainda não cresceram, está na hora de dizer: Deus me deu autoridade, eu não preciso correr para baixo da saia da minha mãe, eu não preciso correr para trás do meu pai, eu não preciso buscar em ninguém. Deus me deu autoridade para vencer as tempestades. Esse comportamento é de quem é maduro em Deus. É isso que Deus espera de nós. Aleluia! Se levante então em autoridade, repreenda a causa. Se levante em autoridade, repreenda aquilo que está causando problema, porque tem um tempo de bonança chegando, tem um tempo de paz chegando, tem um tempo de tranquilidade chegando, tem um tempo de descanso chegando. Tem muita gente que está falando: eu não aguento mais essa tempestade. Eu estou dizendo: se levanta, mostra a maturidade, mostra o ensino que Deus deu para você, que você não jogou fora, mas coloque em prática e diz: vento, eu te repreendo, maldição, eu mando embora, palavra maldita não opera na minha vida, maldição sem causa não encontra pouso aqui em mim. Eu vou viver o que Deus estabeleceu para a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Está na hora de você dizer: vento, eu não aceito a tua intervenção na minha história. Porque Jesus chegou e repreendeu. Ninguém repreende dizendo: olha, vento, dá licença, vento, deixa eu passar aqui. Repreendeu.
Marcos capítulo de número 16. Diz que Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Deus te deu autoridade você não dá para uma criança. Autoridade você dá para uma pessoa madura. Por que eu não tenho maturidade, ou melhor, autoridade para expulsar um demônio às vezes, pastor? Porque você ainda não tem maturidade. Quando é que a gente demonstra maturidade? Quando na situação difícil a gente se comporta segundo aquilo que Ele nos ensinou. Eu termino com isso. A maturidade é algo esperado na caminhada cristã. E essa maturidade só vai ser vista em meio às tempestades da vida. Tem gente que está falando: Senhor, eu não quero passar por essa tempestade. Senhor, me livra da tempestade. Mas essa maturidade só vai ser vista em meio às tempestades. E aí você está falando: pastor, mas eu não quero passar por tempestades. Fica tranquilo, irmão. Se você chamou Jesus para estar no barco, ainda que você seja imaturo, tem quem você correr e acordar. Socorro, Jesus, o negócio está feio, eu ainda sou pequeno, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou imaturo, me ajuda. Você pode. Mas existem pessoas aqui que já podem. O que eu disse? Diga: eu posso. Mas eu quero dizer que você já pode. O já é o que? Imediata. Você já pode se levantar e dizer: aqui não, Satanás. Você já pode se levantar e dizer: na minha família não. Não. O que Deus falou para mim, a promessa dele, com quem eu ando, isso eu não aceito. Porque o que eu tenho aprendido, eu vou colocar em prática. O que ele me ensinou, eu vou colocar em prática. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Existem dois tipos de pessoas aqui: aqueles que vão acordar Jesus e aqueles que vão se posicionar. Eu não sei qual é o grupo de pessoas que você está inserido, mas eu sei que debaixo da palavra de Deus, os dois comportamentos são bênção. O que acontece é que muitas vezes já era para você estar lá na frente, você ainda não está. Está na hora de você se posicionar e dizer: não, eu quero viver isso. Mas tem gente que ainda nem chegou nesse estágio e precisa chegar. E não é vergonha nenhuma você ainda não ter chamado Jesus para entrar no barco da sua vida. Talvez você ainda não o fez por uma situação, por não ter tido oportunidade. Mas se hoje você entende que essa é a melhor coisa que você deve fazer, ter alguém junto contigo, para no momento difícil você poder pedir socorro, essa manhã é o seu dia. Agora é o teu momento. Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida, porque eu sei que contigo, ainda que vierem tempestades, eu estarei seguro. Eu não quero me sentir vulnerável em meio às dificuldades, mas eu quero vencer todas as tempestades da vida. Eu preciso do Senhor.
vem sobre mim. Eu declaro, Jesus Cristo, a minha vida está nas tuas mãos. Amém. Se você fez essa oração e concorda com isso de verdade, diga: eu concordo. Se você fez essa oração pela primeira vez e confessa isso no teu coração, diga: amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, é a primeira vez que você diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor entre no meu barco, eu queria conhecer você, porque a minha Bíblia diz que há uma festa nos céus, há uma alegria quando alguém reconhece que precisa de Jesus na vida. Quando a gente reconhece que precisa de Jesus na vida, há uma festa. Se você fez essa oração pela primeira vez e diz: eu quero Jesus na minha vida, levante a sua mão, eu quero te conhecer, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida, estou te vendo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, eu quero te conhecer em nome de Jesus. Aí em cima, Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estou te vendo, meu irmão, estou te vendo, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu preciso orar com vocês. Vocês podem vir aqui? Eu quero orar com vocês. Por favor, vem aqui, por favor, desça, vem aqui. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Por favor, vem aqui, querida. Aqui, minha linda, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Vem aqui. Se eu fosse você, eu começava a aplaudir Jesus. Glória a Deus. Tempestades aparecem para todos, mas há uma diferença em passar a tempestade sozinho e passar a tempestade com a companhia de Jesus. E a melhor escolha vocês fizeram. A maior alegria tem que ser essa. Tem que ser essa. Quando vocês, nós, igreja de Deus, não tivermos essa alegria, o evangelho não está vivo em nós. Mas enquanto a gente estiver desejando ver pessoas entregando a vida para Jesus, é porque o evangelho está verdadeiro dentro de nós, e o evangelho tem estado vivo em nós, e isso é maravilhoso. Por isso eu posso dizer: vai passar céus e terras, mas a palavra de Deus não vai passar. E pode vir a tempestade que for, mas você vai poder acordar Jesus e dizer: por favor, me socorre. Vão passar dias difíceis, vão passar dias que vocês vão dizer: que dia difícil, que tempestade, já fiz tudo o que eu podia. Mas tem um Jesus que pode mais e vai fazer por cada um de vocês. Feche os teus olhos, eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, a escolha que eles fizeram é a melhor. Jesus Cristo, o Senhor vai estar no barco deles. E ainda que vierem tempestades, e ainda que vierem, meu Deus, dias maus, nós sabemos, temos a quem pedir socorro, temos a quem clamar. Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Meu Deus, a partir de hoje, eles não se sentirão mais sozinhos, não se sentirão, meu Deus, abandonados, não se sentirão, meu Deus, fora, não se sentirão, meu Deus, excluídos, mas se sentirão inclusos naquilo que o Senhor tem como plano perfeito. Eu os abençoo para que vivam um novo tempo, para que vivam uma nova história, para que a partir de hoje esses nomes estejam escritos no livro da vida. E naquele dia, quando a trombeta tocar, subiremos juntos,
desfrutaremos da eternidade na presença do nosso Pai, celebrando eternamente ao nosso Deus. O que acontece hoje não é marcado apenas aqui na terra, mas também é marcado nos céus. A partir de hoje, nova vida, nova história, um novo tempo em Deus, em o nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. E assim vai ser, e assim vocês vão viver, e assim vocês vão ter novas histórias, e assim vocês vão ter novo tempo em Deus. O bispo sempre diz uma coisa: lágrimas, elas não têm muito a ver com morte, porque nem todo mundo chora no momento de morte, mas tem a ver com vida, porque enquanto a criança não chorar, não nasceu bem. Não tenha medo, vergonha do choro. E quem fala é o cara que mais chora nessa igreja. Mas pode ter certeza, nasceram de novo, uma nova história na vida de vocês. Deus abençoe. Um aplauso ao Senhor. Sigam os nossos pastores aqui, ó, a Fran, o David, e vocês vão lá atrás. Nós queremos marcar essa história para orar por vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto eles estão indo lá, eu quero falar com o segundo grupo de pessoas, que talvez você está dizendo: eu preciso, pastor, eu preciso colocar essa autoridade em prática. Quem precisa? Quem precisa se levantar contra as enfermidades, contra as dores, contra as crises, no meio da tempestade, e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, na minha casa não, no meu filho não, nessa empresa não, neste projeto não. Quantos aqui precisam? Se você precisa, levante a tua mão, porque o que eu recebi do Senhor eu quero repartir com você. O que eu recebi do Senhor eu quero entregar para vocês agora. Poder e autoridade de Deus vão revestir a tua vida de uma forma tremenda. A Bíblia diz que Moisés precisou repartir a unção que tinha sobre ele, para que mais 70 tivessem a condição de levar o povo. Eu quero dizer, talvez você está dizendo: eu sou apenas mais um no meio da multidão. Eu estou aqui para te dizer: o que está sendo derramado hoje na tua vida é a autoridade que vem dos céus, e a autoridade que vem dos céus, o maligno não pode tocar, o maligno não pode vencer sobre essa autoridade. Potestades, dominadores, principados, investidas de Satanás não vão roubar a tua alegria. O que Deus fez hoje é te trazer para te dizer: eu espero mais de você. O que eu já coloquei em você é para você fazer obras maiores. Não fique aí paralisado, não fique olhando para os lados e dizendo: eu vou morrer. Mas levante as mãos e diga: eu tenho a salvação, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a unção do Espírito Santo. O que Deus trouxe para mim é poderoso, e ninguém vai paralisar o plano, o projeto, o sonho de Deus na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Anaia canto orabarás, orabacatarabarás. Eu quero dizer que o diabo está preocupado com o que vai acontecer, porque quando você chegar na sua casa hoje, vai ser diferente. Você vai colocar o pé para dentro da sua porta e vai dizer: a partir daqui é só o Senhor que manda. Não, mas tinha lá, pastor, dias difíceis. Às vezes eu sentia até um arrepio, às vezes sentia calafrio dentro de casa. Sentia, porque a partir de hoje chegou uma autoridade do céu, e sobre a tua vida. Mas ninguém reconhecia-me como um homem de Deus, ninguém me via como uma mulher de Deus. Então, sabe quem vai começar a enxergar? Os demônios. Ai, pastor, que é isso? Estou com medo. Ó, como o mundo espiritual é tão sério. Quando Jesus ia nascer, o que aconteceu? Veio uma ordem do rei: mate todas as crianças. Por quê? O mundo espiritual reconheceu antes da terra o que estava acontecendo. Quando Moisés ia nascer, o que veio a palavra? Mate todas as crianças. Porque o mundo espiritual já reconheceu o que ia acontecer.
Você está esperando que as pessoas reconheçam, você já é reconhecido no mundo espiritual como autoridade. Não fica pensando, não, mas o que o Levi vai dizer de mim? O Levi não reconhece a minha autoridade. O Levi não reconhece, mas Satanás e seus demônios sabem quem eu sou. E se eu cheguei, ele vai ter que bater em retirada. E se eu cheguei, ele vai ter que bater em retirada. Se o vento está soprando e você agora está no meio da tempestade, se levanta e diz, aqui não, eu estou aqui. Jesus está no barco da minha vida. Eu não sou refém disso. Eu vivo pela fé, eu vivo o que a Bíblia diz ao meu respeito. Satanás e seus demônios não vão paralisar o que Deus tem para você, irmão. O que está causando esse problema é hoje, é hoje, é hoje. Já vai ser vencido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso eu te abençoo para viver um tempo de autoridade. Por isso eu te abençoo para viver um novo tempo na tua vida. E pessoas aqui estão dizendo, mas eu sou tão retraído, eu sou tão tímido. Fica tranquilo, o diabo é apenas uma palavra, apenas a palavra. Diz o texto que Jesus repreendeu, repreende, sai em nome de Jesus, acabou. Sai em nome de Jesus, acabou. Não é na minha força, eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso, mas Ele tudo pode. Assim você vai vencer os desafios da tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor hoje para todos sempre te dê a paz. Que a partir de hoje a autoridade de Deus seja vista na tua vida, no mundo espiritual e aqui na terra, porque você tem maturidade em Deus. Deus te abençoe.